gravar aqui já. Tá gravando e já vou compartilhar a tela, né? Vou compartilhar a tela aqui. Pra vocês verem o que eu tô fazendo, né? Pra vocês não ficarem roubados aí. Pessoal, a pessoa que criou o grupo aí, podia passar o contato dela para a gente poder entrar, porque... Não, melhor ainda, né? Tem o... Eu vou colocar. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, todo mundo que tá aí na aula, eu vou colocar o link aqui, porque as pessoas acabaram de entrar aqui, eu vou usar o que, como eu disse, eu vou usar o da Elisete aqui, ó. É porque ela pode... Eu vou copiar o link, né? Não é isso. É porque a Gleice passou para a gente, que é de civil, que ela fazia com a gente, aí a gente não tem contato da outra moça. Eu vou usar esse aqui que está em mecânica dos fluidos. Eu vou usar esse grupo. Eu vou passar aqui. Deixar na plataforma aí, né? Exato, exatamente. Eu vou copiar esse link aqui, copiar o link. Aí eu vou deixar lá na plataforma. Eu vou deixar tanto no Google Class quanto na plataforma. Porque hoje é o dia de transição, né? A partir da semana que vem, cara, só plataforma. Ok. De grátis. Aqui, fenômeno de transportes. Isso, eu colocar isso aqui na plataforma. Eu tenho 3 turmas de fenômeno de transportes, né? Ixi, vou indicar aqui, mas... Vou colocar aqui, ó. Grupo de WhatsApp da turma. Grupo de WhatsApp da turma. Como é que eu vou escrever? Fenômeno de transporte, quinta noturno, né? Vai ser fácil. Já tá bom, mas ainda assim, eu vou colocar assim, ó. Engenharia de produção, né? Engenharia de produção, noturno. Aí vai do quinto, acho que é PN5, né? Então, olha aí. Eu vou colocar Tem esse. civil também, viu, professor? Não, tem civil também, mas é menos, né? É porque as turmas, elas têm um código. Mas não desconsidera, né, professor? Ajuda nós, né? Hã? Não é nada, né? Só porque é pequenininho, só não tá dando valor. Não, moço. É porque tem uma turma de Vitão? transporte que é só de engenharia civil. Eu dou aula para ela quarta-feira. Olha aqui, o que eu coloquei? Ó, grupo de WhatsApp da turma. Fenômeno de transporte, quinta noturna, PN5. Vocês estão vendo? Aí, aqui, eu coloquei o link do WhatsApp aqui, ó. Quando você clica, você já entra direto no WhatsApp. Né? Você já entra direto no WhatsApp. Ou não? Ixi. Já. Ô, professor, mas tá certo, tem que dar uma moralzinha pra produção aí, viu? Não, assim, deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês não ficarem com essas bobeiras. Cadê aqui? Meus cursos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, isso aqui são os cursos que eu dou, gente. Olha aqui. Por exemplo, mecânica dos sólidos, eu dou uma turma aqui. Olha como é que ela chama. É CM1, é Engenharia Civil Matutino, né? Voltou. É Engenharia Civil Matutino 1. Aí eu estou indo outra turma de mecânica dos sólidos aqui, ó. Engenharia Civil Noturno 1. É o N é de noturno, o M é de matutino. Olha o fenômeno de transporte como é que é, ó. Fenômeno de transporte, eu tenho uma engenharia civil noturno e fenômeno de transporte, eu tenho uma engenharia de produção noturno. A engenharia civil noturno, a aula é quarta. A engenharia de produção noturno, a aula é quinta. Então, tá separadinho já. Mas é claro, né? Para montar a grade, teve aluno da engenharia civil que entrou na engenharia de produção para poder montar a grade certinho. Mas aí vocês entendem, né? Entendam, por favor, quando o professor está falando aí. Então, eu estou considerando o nosso grupo, gente, esse link que está no WhatsApp. Esse link está aqui na nossa plataforma, tá? Está aqui na plataforma e no... Aqui, ó, vamos entrar aqui, engenharia de produção, né? Que é a aula de quinta. Vou colocar aqui, ó, criatividade, recursos. Que recurso que a gente quer criar? Página, pasta. URL, né? Então, olha só. Eu vou escrever aqui, ó. Eu vou colocar aqui link para o grupo do WhatsApp. Tá? Então tá aí o grupo do link do WhatsApp. Então tá na plataforma já, vocês me viram colocar, não tem como o cara falou, não vi. Tá aqui, ó, link para o grupo do WhatsApp, ó. Tá aí, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, eu quero dar matéria para vocês, vamos parar com esse negócio, depois a gente organiza esse grupo aí. Fechou? Tô aqui aflito já, vamos embora ver cinemática. Então, de novo, com portas.
Ó, aviso importante, a unidade dessa aula é a unidade 13. E eu ainda vou fazer a unidade 13, tá? Vou fazer a unidade 13 ainda, tá bom? Ainda vou construir ela lá e vai ser a unidade 13. Vocês têm tempo para fazer isso, né? Então, até semana que vem aí, ó. Até quinta que vem, vocês resolvam o desafio que eu vou colocar lá, tá? Aliás, eu já vou fazer o desafio. Não tá de quarentena não, viu, professor? Tem gente que trabalha no mercado aí que não para, não. Eu sou um deles. Essa é a única coisa que eu não tenho. Não isso- só mercado, tá? Indústria mas- de alimentos, eu não tô nada parada. Maravilha, graças Tô a é Deus, com mais então. serviço. Porque Graças a tá Deus, rolando. mas tem mais serviço. Eu também voltei a trabalhar. Todo mundo trabalhando. Pô, cara, isso é bom. Eu fico feliz com isso, porque ficar sem trabalhar não rola, né? Até pra cabeça, né? Não é bom. Ótimo. Aragão, Oi. só para confirmar, os exercícios não precisam ser feitos para ganhar presente, somente o desafio, né? Sim, no meu caso, sim. É assim, tá, Luana? Tá bom, obrigada. Os exercícios a gente pode fazer aqui. Eu vou botar 5 exercícios lá na unidade 13 que eu vou fazer, mas são exercícios que eu vou pedir, que eu vou querer que vocês façam, né? Esse Elisete colocou o telefone dela aqui, ela é a representante? Porque se for, acho que eu já tenho ela aqui né? Deixa eu ver se é a Elisete que falou comigo aqui. Sim, professor, sou eu. É porque Tá. pode ser que não esteja no outro grupo e tal. Quem não tiver, me chama no WhatsApp que eu coloco no grupo. Tá joia, então. Ó, a Gleice eficientemente já desfez o grupo que ela tinha feito aqui. Eu vou até apagar do meu computador. Vou apagar aqui. Então, já começou. O cara perguntou aqui já sim. Muito bem, gente. Então, vamos lá. A unidade hoje é a unidade 13, tá? Já está gravando a aula aqui. Então, a unidade da aula de hoje, para se valer a chamadinha, né? É a unidade 13. Então, vamos lá na nossa aulinha. Maravilhoso. Que a gente vai ver agora cinemática. Fala, Professor. gente. Fala. Sua tela não está compartilhada. Obrigado, Jéssica. Excelente. Então, bora compartilhar, né? Por isso eu estava achando estranho aqui. Bora compartilhar a tela. Compartilhei. Então, vamos ver aqui, gente, capítulo 3. Hoje a gente vai falar de fluidos em movimento, tá? Hoje a gente vai falar de fluidos em movimento. Quando eu falo de fluidos em movimento, né, para aqueles alunos que gostam de saber fazer conta e saber fazer as equações, a gente tem que aprender duas grandes equações muito importantes dentro do entendimento de fluidos. Quais são o nome dessas equações? Primeira, equação da continuidade e a equação de Bernoulli. Equação de continuidade e equação de Bernoulli. Olha aqui no slidezinho aqui da aula passada que eu fiz para outra turma, né? Que eu vou usar para vocês também, ó. Eu fui explicando, né? É como se eu tivesse assim. Eu falei para eles, olha, gente, se eu tivesse lá no quadro, lá na sala de aula, eu estaria escrevendo o quê no quadro? Eu estaria escrevendo isso aí, ó. Então é isso aí que você estaria copiando no seu caderno, tá? Essas coisas que estão aqui, ó. É isso aí que você estaria copiando no seu caderno. Então, quando a gente fala de fluido em movimento, né? Quando a gente fala de fluido em movimento, tem um monte de conceito envolvido. E, gente, olha, vocês que vão fazer engenharia aí, ó, tanto de produção quanto civil, vocês vão ver um monte de matéria de fluidos. Tem hidráulica, né? Para começo de conversa, mês que vem, tudo aqui vai ter hidráulica. Todo mundo vai passar na nossa matéria, né? Amém? Todo mundo aqui vai ver hidráulica. E aí, vocês precisam muito disso aqui, ó, equação de continuidade e equação de Bernoulli. Tá? Muito, vocês precisam muito. Então, vamos aprender esse negócio, tá? Então, quando a gente fala de fluido em movimento, a gente vai ter que aprender bem aí duas equações. Equação de continuidade, equação da continuidade, tá? E a equação de Bernoulli. Não é que se resume só nisso, não, sabe? Mas é que são as equações importantes aqui que a gente tem que entender do que está falando. E hoje a gente vai ver a equação da continuidade. Hoje a gente vai entender isso aí, tá? Beleza, gente? Então, a primeira coisa que a gente está falando a gente vai aprender aqui a classificar o escoamento dos fluidos, tá? Com relação ao regime e ao tipo de escoamento, né? Que são esses dois primeiros tópicos aqui, ó. Tem dois regimes de escoamento, tá, gente? Tem o regime variado e o regime permanente. É o nome do tópico aqui, né? O que é um regime permanente de escoamento? A gente está falando de fluido em movimento. Então, agora está movimentando. O fluido está escoando. Então, agora a gente vai falar de duto. A gente vai falar agora de tubo, onde está passando o fluido.
Quando o fluido está passando pelo tubo, ele pode passar de forma bem ordeira, bem ordenada, ou então de forma desordenada, né? De forma geral, é assim que você tem que pensar. O movimento permanente e o movimento variado. O que é a definição de um movimento permanente? O escoamento ele é chamado de permanente quando as propriedades do fluido num ponto não variam com o tempo. Vou repetir. Está anotado aqui no slide, né? Se não estiver anotando no seu caderno aí, já está anotado aqui, depois você anota no seu caderno. Ó. O regime permanente, as propriedades do fluido não variam com o tempo. Deixa eu melhorar isso aqui. Porque está faltando uma coisa aqui. Num ponto. Nos pontos. Então, as propriedades do fluido não variam com o tempo nos pontos. Nossa, professor, do que você está falando? Estou falando o seguinte, vamos olhar aquela figura aqui. Ó. Olha essa figura aqui. Eu tenho tipo um reservatório. Está todo mundo enxergando a figura? Então tá. Eu tenho tipo um reservatório aqui, ó. Tem tipo um reservatório. E tem um buraco aqui embaixo no reservatório. Tá vendo em dois aqui? Em dois tá saindo fluido aqui, ó. Tá saindo fluido. Só que a mesma quantidade de fluido que tá entrando é a mesma quantidade de fluido que tá saindo. Imagina essa situação. Esse fluido tá parado? O fluido que tá escorrendo aqui, o fluido aqui dentro do reservatório tá parado? Não tá parado. Ele está se movimentando. Só que como que esse movimento acontece? Esse movimento ele acontece de forma permanente, ele acontece de forma organizada. O que isso quer dizer? Como a quantidade de fluido que está saindo é a mesma que está entrando, eu vou ter sempre, por exemplo, o mesmo nível do fluido. Esse nível aqui vai permanecer constante. Se eu olhar lá um pedacinho de fluido, né? Aqui nesse ponto aqui, ó, toda a água que estiver passando nesse ponto aí, a velocidade vai ser a mesma em todo o tempo. Eu vou olhar, vou iniciar meu experimento, vou medir a velocidade da água ali no fluido, nesse quadradinho azul que eu destaquei, né? Aí eu vou medir a água aqui, a velocidade do fluido aqui, vai estar lá 5 metros por segundo. Daqui a 10 minutos eu vou medir de novo, a velocidade da água ali vai estar 5 metros por segundo. Quer dizer, a propriedade, velocidade do fluido permanece constante no tempo, em todos os pontos. A velocidade, por exemplo, e pressão, né? A velocidade e pressão. A velocidade do fluido aqui, por exemplo, vai continuar a mesma, igual, na medida que o tempo passa. Por quê? Porque vai ter sempre a mesma quantidade. Esse nível aqui não está mudando, então essa velocidade aqui vai ser sempre a mesma. E assim por diante. Isso aí é o quê? É um escoamento permanente. Então, repetindo, né? O que é o regime permanente? É aquele que as propriedades do fluido são invariáveis em cada ponto, com o passar do tempo. Então, o tempo passa, mas as propriedades do fluido não mudam. Quais são as propriedades que eu estou de interesse? Velocidade, pressão, né? Viscosidade, as propriedades do fluido. Lembra? Nossa primeira e segunda aula, né? Propriedades de um fluido lá. Então, viscosidade cinemática, viscosidade blá, blá, blá. Essas propriedades não variam com o tempo. Isso é um regime de escoamento permanente. Então, vamos lá, gente. Começo da aula, estou ensinando. Tem dois tipos de regime. Estou falando de movimento de fluido. Tem dois tipos de regime. O regime permanente e o regime variado. Regime permanente eu já ensinei. E o que é o regime variado? É aquele que não é permanente. Mas é isso mesmo. Quer dizer, é um regime onde as propriedades do fluido elas variam com o tempo. Se o permanente, as propriedades do fluido não variam com o tempo, no variado, as propriedades do fluido variam com o tempo, tá certo? Né? Ó, essa figura aqui é boa para ver isso, ó. Olha que legal. Gente, eu tenho falado do reservatório de grandes... eu tenho que ensinar um conceito aqui para vocês, que é o reservatório de grandes dimensões. Vou ensinar esse conceito, a gente não faz conta com ele, né? É só um conceito, mas ele é um conceito que você tem que entender. O que é um reservatório de grandes dimensões? Vai aparecer muito nos exercícios isso. Considere um reservatório de grandes dimensões na figura ao lado. O que é um reservatório de grandes dimensões? É um reservatório que a área... Pensa aqui nisso aqui. Isso aqui é um reservatório que está tendo escoamento. Lembra que sempre vai ter escoamento agora, né? Porque a gente está falando de cinemática, movimento. É um reservatório em que a área, né, de reservatório... A área do reservatório aqui é muito maior do que a área do escoadouro. A gente vai falar que é um reservatório de grandes dimensões. Pensa a caixa d'água lá de Goiânia.
aquela caixa d'água que fica em cima do Morro do Mendanha, aquela gigantesca, ela tem uma área muito grande. A quantidade de água que está ali é muito grande. Você chega lá e dá um tiro, né? Você dá um tiro, pô, dá um tiro assim bem na beiradinha lá, se for com uma arma de calibre bem pequeno, né? Você vai ver que vai ter um furinho lá que vai ter, às vezes, meio milímetro de raio, 1 centímetro de raio lá na base. Então, você tem uma caixa d'água lá de 10 metros quadrados em cima, né? Muita água lá mesmo, lá, toneladas de água lá. Você tem um furinho lá embaixo que é pequenininho, bem pequenininho mesmo. Vai sair água desse furinho? Tá tendo escoamento? Sim. Sim, senhor, tá. Mas o nível, esse nível aqui, o nível lá superior, vai mudar apreciavelmente dentro de uma escala de tempo razoavelmente pequena? Por exemplo, 1 hora, 2 horas? Não vai mudar. Não. Depois de uma semana de vazamento daquela caixa d'água lá, se o furo for pequeno, né? Depois de uma semana que você vai ver o nível começar a mudar. E você vai perceber, nossa, tem menos água que semana passada. Só que se você estiver observando assim, segundos, minutos, horas, nessa escala de tempo, você não vai ver o nível mudando. Então, o nível permanece constante no tempo. Mesmo havendo escoamento, a gente considera aproximadamente constante o nível. E o que é isso? Isso aí é chamado de reservatório de grandes dimensões. No reservatório de grandes dimensões, ele também é um exemplo de escoamento em regime permanente. Mesmo que... Imagina, aqui, quando eu dei o exemplo, o primeiro regime permanente que eu dei o exemplo aqui para vocês, tinha fluido entrando na mesma quantidade que estava saindo. Isso é fácil de entender que isso aí é um regime de escoamento permanente. Mas, às vezes, nem precisa de ter essa torneira aqui, né? Nem precisa de ter essa torneira despejando a água aí, a fluida aí. Às vezes, simplesmente isso aqui ser um reservatório de grandes dimensões, eu já posso considerar o escoamento aí regime permanente. Olha só, escoamento, reservatório de grandes dimensões, regime permanente de escoamento. Agora pensa num balde d'água aqui, ó. O balde d'água, balde de pequena dimensão, é esse balde que a gente usa para lavar o quintal, para lavar a cozinha, né? Lavar o banheiro para jogar, né? Água e tal. Esses baldes, se você fizer um furinho embaixo, não é um regime de escoamento permanente, é um regime de escoamento variado. Eu vou provar para vocês agora. Isso aí é questão de concurso, tá, gente? Esses raciocínios aqui, esses nomezinhos assim. Não é, você não tem conta para fazer, mas é uma classificação do escoamento, né? Você tem que saber. Olha aqui, imagina um balde aqui, ó. Pega um balde e faz um furo embaixo. Quando o balde estiver bem cheio, com esse monte de água aqui, ó, no tempo T1, o jato d'água ele vai mais longe, não vai? Ou seja, no tempo T1, o jato d'água vai mais longe. Quer dizer que a velocidade com que a água está saindo aqui é maior do que no tempo T2. Depois que escorrer um pouco de água, já no tempo T2 aqui, ó, já vai ter menos água aqui, a velocidade com que o jato vai sair é menor. Então, a velocidade, que é uma propriedade do fluido, está mudando com o tempo. Então, esse regime aqui é escoamento variado. Regime de escoamento variado. Tá bom, gente? Posso passar para frente? Entendemos aí o regime de escoamento? Pode. Então, isso é uma classificação. A gente está aprendendo a classificar, né? A gente está falando de movimento de fluido, a gente classifica o movimento com relação aos seus regimes, né? O variado e permanente. E a gente tem também o escoamento, pode ser laminar ou turbulento. Ah, eu já falei disso para vocês. Laminar, primeira aula nossa, escoamento laminar, né? Baixa velocidade. Mas agora a gente vai ver com mais detalhes, né? A gente vai ver o número de Reynolds. A gente vai ver isso aqui com mais detalhes, né? Deixa eu ver aqui. Como é que está meu slide aqui, que eu tinha feito, né? As coisas que eu anotaria no quadro. Então tá aqui, ó, regime de escoamento, as definições de permanente e variado, né? Reservatório de grandes dimensões. Vou colocar a definição. Vou aproveitar que a gente está junto aqui, vou colocar a definição de reservatório de grandes dimensões, né? Reservatório de grandes dimensões, escoamento considerado permanente, porque o nível do reservatório é considerado constante devido à grande diferença entre as áreas do reservatório e
do sumidouro. Sumidouro, essa palavra vocês entendem o que eu quero dizer com isso aqui? É de onde a água está saindo, né? Ela sumindo, fluindo, enfim. Tá aí um reservatório de grandes dimensões, tá aqui. Agora a gente tá falando aí tipo de escoamento, ó. Tipo de escoamento. Escoamento laminar. Ah, aqui, por que tá bagunçado aqui? Ah, entendi. Escoamento laminar, escoamento turbulento. Bora falar sobre isso. A gente já falou disso em sala de aula, só que eu não expliquei. Eu não falei sobre o experimento de Reynolds. Agora a gente está no capítulo falando de movimento, né? Então eu tenho que falar desse experimento. Então, gente, tem dois tipos de escoamento, né? O escoamento laminar e o escoamento turbulento. A gente sabe, eu podia pegar meu computador e ali na torneira mostrar para vocês. Será que tem jeito de eu fazer isso? O problema é que eu estou no computador, cada tomada e desliga, tá sem bateria já. Isso é divertido. Isso é divertido, né? Eu podia mostrar lá na torneira. Lá Prático. porque a torneira, quando você abre ela pouquinho... A torneira, quando você abre pouquinho ela, sai um filete organizadinho, assim, ó. E quando você abre ela muito, ela começa a... assim, né? Isso são os exemplos práticos mais comuns de escoamento laminar e escoamento turbulento. Só de eu falar, você já entendeu, mas ainda assim, eu vou lá, no intervalo eu vou lá tirar foto lá, gravar com o meu celular um videozinho. Só não vou agora, porque eu ia deixar vocês a ver navio aqui, né? Então eu vou continuar aqui, tá? Então, vamos lá. Olha só o experimento do Reynolds. Como é que o cara, inteligentão, né? O Reynolds... É porque o Newton já tinha teorizado lá em 1780, lá no tempo do Onça, né? Ele já tinha teorizado o movimento laminar. Nossa, o Newton é massa, viu, cara? O Newton é muito gênio. Ele já tinha teorizado o movimento laminar em velocidades baixas, que o fluido ele se escoa como lâminas, né? Como placas de massa de fluido se movimentando uma arrastando sobre as outras, como eu expliquei em sala, né? Mas aí o Reynolds em 1800 e aqui tem a data, eu sabia essa data, 1800 e muito, na verdade, 1883, ó, a experiência de Reynolds, 1883, bem depois, ele ficou assim pensando, será que é verdade a teoria do Newton, escoamento laminar e tal? E é verdade, deu certo. Olha só como é que ele fez, ó, para verificar. Ele pegou um recipiente com água, tá aqui, recipiente grande com água, né? Tem água aqui, ó, tá aqui, água. 1 é água. 2, aí tem uma pipeta, onde ele pode aqui controlar, né? Com a válvula aqui, a quantidade de água que escoa aqui. Mas esse aqui é irrelevante. A água tem só que escoar aqui. Aqui nessa pipeta aqui, ó, a gente coloca um líquido colorido. É tipo tangue. Pega a água, bota o tangue lá e tem um fluido colorido lá, né? Você bota um tanguinho, tangue laranja. Um suquinho de laranja lá, né? Esse suco radioativo de laranja. Aí você coloca aqui nessa pipeta. E qual que é a história? A história é o seguinte, aqui nesse cano 3, esse é um tubo de vidro, para você poder visualizar, né? Você faz um tubo de vidro e nesse tubo de vidro você permite que os dois fluidos se misturem. Quer dizer, olha só, esse tubo de vidro aqui está tendo água dele que está passando de um para cá, tá? Também, o fluido dessa pipeta também entra aqui, ó. Entendeu? Então, aqui nesse tubo de vidro 3, esses dois fluidos eles têm a possibilidade de ocupar o mesmo volume. Sacou como é que é a ideia? Aí aqui em 5, a gente tem uma válvula para regular a velocidade. Se esse cara abre essa válvula muito, a água escoa com muita velocidade. A água, o fluido também, né? A água escoa com muita velocidade. Só que se a gente abre pouco essa válvula, a água e o fluido escoa com pouca velocidade. Aí o que ele percebeu? Ele percebeu que para velocidades pequenas e para um fluido né, adequado, você vai ver um filetezinho certinho escoando aqui, ó, saindo da pipeta e o filete escoa de forma organizada. Ele escoa num filetezinho certinho assim, ó. O líquidozinho amarelo, né? Ele escoa certinho assim para frente. E isso é um movimento laminar, né? Tá bom, gente? Então é isso que está sendo explicado aqui, ó. Esse aqui é o experimento de Reynolds, entendeu?
E não depende só da velocidade, apesar de que lá na primeira aula eu falei primariamente da velocidade, a questão é que quando a velocidade é muito baixa, o escoamento é sempre laminar, isso é um fato. Mas para um escoamento laminar, ser laminar, você tem outros fatores envolvidos. E quem ensinou isso pra gente? O Reynolds. Eu vou mostrar para vocês na próxima aí. O Reynolds ensinou. Quais são os fatores que são envolvidos aí para o escoamento ser laminar ou turbulento? Então, no primeiro caso, observável, o filete colorido reto contínuo, quando você tem o filete contínuo aqui, né, quando está saindo com baixa velocidade, conclui-se que as partículas viajam sem agitações transversais. Então é isso, né, gente? As partículas, elas viajam assim apenas com velocidade ao longo da linha, velocidades longitudinais. Só que quando você aumenta muito a velocidade, as partículas elas adquirem componente de velocidade transversal. Então, tem um vetorzinho velocidade, ele vai estar tipo assim, ó. Então, tem componente na direção longitudinal e tem componente na direção transversal. E a partícula, ela muda de direção, né? Então, as partículas de água, elas vão... E com o tempo, o que acontece, gente? Quando o escoamento é turbulento, aqui no tubo de vidro, os dois fluidos, eles acabam se misturando aqui no final do tubo, né? Eles acabam se misturando. Você não vai ver mais uma parte que tem água pura e uma parte que tem a água amarela, né? A água colorida. Você vai ver tudo misturado. Porque o filete de água, a velocidade das partículas, ela adquirem componentes transversais e acaba misturando, né? Então, que é o que está falando aqui. No segundo caso, as partículas apresentam velocidades transversais importantes. Já o filete desaparece pela diluição de suas partículas no volume de água. Então, esse aqui é o experimento de Reynolds. A gente tem um laboratório lá na nossa universidade. E eu tô doidinho para fazer esse experimento com vocês, levar vocês lá para o laboratório e fazer esse experimento com vocês. Ó. Só tem que ver se lá tem um aparelho, né? Tomara que tenha, porque eu quero fazer esse experimento aqui, o experimento de Reynolds, ele é famosaço, né? Famosão. E aí, enfim, esse aqui é o experimento de Reynolds, né? Então, para continuar aqui, ó, o Reynolds, ele percebeu que ele poderia classificar, né, o escoamento dependendo desse valor, do valor desse número, que hoje é chamado, em homenagem a ele, óbvio, né? É número de Reynolds. O que é o número de Reynolds? O número de Reynolds, ele, primeiro característica, ele é um número adimensional, ele não tem dimensão, ele é só um parâmetro. Ele é um número, tipo assim, qual é o valor de Reynolds para escoamento? 1000. Qual é o número de Reynolds para aquele escoamento lá do Rio? 1250. Sabe, o número de Reynolds é só um número, ele não tem unidade. Esse número serve para indicar para a gente, ele fez as contas e mostrou, né? Na verdade, tem como demonstrar isso aí. Foge do objetivo do nosso curso, né? Nem está nesse livro aqui, nem nada. O número de Reynolds, ele é um produto de densidade, a densidade do fluido, que lá é a água, né? Aquele fluido no reservatório maior, a densidade desse fluido, vezes a velocidade do fluido, vezes o diâmetro do fluido. O diâmetro do fluido, ó. O diâmetro daquele tubo de vidro, sabe? O diâmetro do tubo de vidro. O diâmetro desse tubo aqui, ó, no experimento, né? Dividido pela viscosidade, dividido pelo μ, né? Lembrando que tem uma relação entre densidade e viscosidade, eu posso escrever isso em termos da viscosidade cinemática também. Mas essa fórmulazinha aqui é suficiente pra gente, ó. O número de Reynolds, então, é esse número. E daí? Por que as pessoas calculam isso? Para classificar os escoamentos, ó. Se o número de Reynolds é menor do que 2000, o escoamento é laminar. Se o número de Reynolds é menor do que 2000, o escoamento é laminar. Qualquer fluido. Se o número de Reynolds for maior do que 2400, o escoamento é turbulento. Com certeza. Agora que entre 2000 e 2400, a gente tem um escoamento de transição. Não é que o escoamento de transição é um tipo de escoamento, né? Ele é, né, o transiente, né, entre o laminar e o turbulento, a gente tem esse escoamento de transição aí. Mas, com certeza, o escoamento de transição não é laminar. Na vida real, se você vir um escoamento de transição, se você ver, né, você vai chamar aquilo de turbulento, tá? Quem usa incenso, né, para fazer meditação, qualquer coisa assim, incenso, né, é uma coisa interessante de ver os escoamentos também. Porque um incenso, quando você liga ele e para de se movimentar, você está lá no meio da meditação, você está parado, com o corpo parado, aí você vai ver o filetezinho de fumaça subindo retinho, né? Aí quando, mais aqui em cima, a fumaça começa a balançar e aí ela começa a ficar bem aleatório o movimento, né? Então, o escoamento, quando o fio da fumaça está subindo retinho, é um escoamento laminar. Agora, quando ele começa a balançar,
escoamento de transição. E quando ele fica todo assim, já é escoamento turbulento, tá? Se a gente fizesse um experimento para calcular o número de Reynolds, no escoamento laminar, o número de Reynolds daria menor do que 2000. No escoamento turbulento, o número de Reynolds daria maior do que 2.400. Tá bom, gente? Entendido essa parte? Então tá aí. Esse aqui é o nosso... Beleza, tá? Então esse aqui é o nosso primeiro slide, tá? Vamos ver o que a gente vai falar no segundo slide. Agora a gente vai falar do tubo de corrente. Tá, tudo bem. O que é um tubo de corrente, né? Vamos aqui no livro. Entendeu o começo da nossa aula aí? Isso aqui é cinemática. Cinemática dos fluidos, eu estou lendo o livro aqui com vocês, mostrando, né? A gente falou que existem dois tipos de regime de movimento. É o movimento variado e o movimento permanente. Já entendeu? Aí tem o reservatório de grandes dimensões, já entendeu? Aí o escoamento pode ser laminar ou turbulento. Expliquei o experimento de Reynolds para vocês, comentado. Espero que a gente faça isso no laboratório. Ensinei o número de Reynolds para vocês. Olha, gente, não tem exercício lá que vai pedir calcule o número de Reynolds para essa situação. Deixa eu ver, tem? Agora tem, porque eu acabei de pensar no exercício. Vai estar aqui, ó. Isso aqui é um número, é um cálculo que você pode fazer, sabe? É simplesmente um númerozinho lá. Você pega a densidade, multiplica pela velocidade. Essa velocidade aqui é a velocidade de escoamento, tá? É a velocidade de escoamento aqui, ó. É a velocidade de escoamento no final, é o escoamento dos dois líquidos juntos já, tá? Vezes o diâmetro do tubo de vidro ali, daquela parte que o líquido está misturado, dividido pela viscosidade do fluido maior, lá do fluido do reservatório grande, né? Então, isso aqui dá o número de Reynolds. Vai ter exercício pedindo para você calcular lá. Calcule o número de Reynolds na figura abaixo. Não tem isso. Tem assim, tipo, você está fazendo uma conta lá, aí você calcula o número de Reynolds, tá? Muito bem. Vamos entender agora conceitos, de novo, né? Como é a primeira aula de cinemática, a gente tem que aprender conceitos, porque aí lá na frente a gente está falando a mesma língua. Conceitos importantes aqui. Vou terminar essa parte da aula agora com esse conceito. Depois eu continuo nos próximos meia hora, né? Porque esse vídeo aqui só tem mais 5 minutos, tá? Então, ó, trajetória e linha de corrente. Esses são dois conceitos importantes, tá? É o seguinte, linha de corrente é a linha tangente aos vetores de velocidade de diferentes partículas no mesmo instante. Isso aqui é uma linha de corrente. Vocês entenderam? Deixa eu explicar para vocês. Imagina que isso aqui, ó, nessa figurinha aqui que eu estou destacando aqui no plano, né, na tela. Imagina que isso aqui é um tubo, né? Isso aqui é um tubo que está passando fluido, né? Aí você vai lá, pausa o tempo. Você vai lá e pausa o tempo, né? Aí se você observar, você pausa o tempo num tempo t0. Aí você olha para uma partícula, ela está nesse ponto aqui, ó. Aí você despausa o tempo, aí o fluido escorre mais um pouco. Aí você pausa o tempo de novo. Nesse outro tempo t1, você vai ver que aquela partícula que antes estava aqui, agora está nesse outro ponto. Aí você faz isso outras vezes. Você vai ver que que as partículas de fluido elas estão andando numa trajetória. Elas estão percorrendo uma trajetória ali dentro do fluido, entendeu? Isso aí é o chamado de linha de corrente. A linha de corrente é uma linha que vai te indicar aqui a trajetória das partículas. Essa trajetória, como é ensinado lá na física, né? Ela é uma linha, né, que é sempre tangencial aos vetores de velocidade das partículas, né? Isso aí é a linha de corrente. Quando eu pego várias linhas de corrente, olha nessa figura aqui, ó. Quando eu pego várias linhas de corrente e eu penso nelas como se fosse um objeto, né, cilíndrico, por exemplo, né? Imagina um cilindro formado por várias linhas de corrente. Aí eu tenho o que se chama tubo de corrente. Entendeu? O tubo de corrente. Então, o tubo de corrente ele é formado por um conjunto infinito de linhas de corrente que se conectam aqui, né? Aí vira tipo um tubo assim de corrente. Tubo de corrente, gente, é só um artifício mental, tá? Um tubo PVC é um tubo de corrente. Você vai lá, encanamento da sua casa, né? O tubo PVC lá, aquele tubo lá de 15 centímetros, aqui lá é um tubo, né? A gente, inclusive, chama de tubo. Eu tô panaca. Eu tô besta. Mas, assim, aquele tubo lá é um tubo de corrente, tá bom, gente? Só que tubo de corrente também pode ser simplesmente um construto mental para a gente entender o escoamento, né, de um fluido.
Ele tem duas propriedades, um tubo de corrente. Tá aqui embaixo escrito. Tá aqui embaixo escrito. Quais são as propriedades de um tubo de corrente? Os tubos de corrente são fixos quando o regime é permanente. Ah, é verdade. Quando o regime é permanente, um tubo de corrente ele não varia no tempo. Por quê? Porque a propriedade... Pensa numa linha de corrente. A propriedade das partículas não varia com o tempo, né? A velocidade das partículas não varia com o tempo nesse ponto. Então, quer dizer que a trajetória vai ser sempre a mesma. Então, num regime de escoamento permanente, um tubo de corrente não pode mudar a sua forma. Agora, a propriedade mais importante, que é a que eu sempre lembro, essa primeira aqui, às vezes eu não lembro, não. Mas essa segunda aqui eu sempre lembro. Eu explico o tubo de corrente de verdade, na verdade, explicando isso aqui desse jeito. Ó. Tubo de corrente são impermeáveis à passagem de massa. Isto é, não existe passagem de partículas de fluido através do tubo de corrente. Entendeu? Como é que eu poderia... Aqui, ó. Digamos que eu vou fazer um tubo aqui com isso aqui, ó. Minha conta de luz. Então, isso aqui agora virou um tubo de corrente. Então, as várias linhas de trajetórias aqui, ó, definem um espaço interno e o espaço externo ao tubo. E o que ele está dizendo nessa característica B é que o fluido que está escorrendo aqui dentro nunca passa para fora. Não atravessa massa de fluido pela parede de um tubo de corrente, entendeu? Não atravessa fluido. O fluido não atravessa essas paredes aqui, ó. A parede do tubo. Vou ler de novo para vocês entenderem isso, ó. O tubo de corrente são impermeáveis à passagem de massa. Isto é, não existe passagem de partículas de fluido através do tubo de corrente. Entendeu o que é um tubo de corrente? Pensa numa mangueira. Outro exemplo, né? A mangueira. A mangueira de lavar o jardim, antigamente, né? Porque agora a gente vai estar economizando água, né? A gente é consciente. Mas antigamente as mães abriam lá a torneira e ficavam jogando água assim, ó. Aí jogava assim e ia raspar, né? A água. Nossa, desperdício de água. Mas olha, a mangueira lá, ela... Ih, vai acabar a aula em 1 minuto. Eu vou colocar um novo link já, tá? Na plataforma, tá bom? Vou colocar um novo link na plataforma aí e também no grupo de WhatsApp. Ok. Então, na plataforma ou no Google Class? Na plataforma e, né, no WhatsApp. Plataforma e WhatsApp. Bom, mas eu vou continuar falando aqui até parar.